Hoje com mais uma dica de revisão para o teu Enem. Mas agora vamos falar sobre o assunto que é o calo de muitos alunos, que a maioria dos alunos morrem de medo: associação de resistores. Incidência no Enem? É só de 100%. Então, preste atenção, fica ligado, porque esse ano é o teu ano. Nós vamos trabalhar hoje com a associação de resistores, mas calma aí. Antes, você me diz uma coisa, você sabe o que é um resistor? Um resistor é um aparelho elétrico que tem por função transformar energia elétrica em energia térmica. Isso é um resistor. Não confunde resistor com resistência. Resistência é a capacidade que um corpo tem de resistir, de dificultar a movimentação dos elétrons. Então, quando eu digo que um corpo tem resistência, eu quero dizer que ele está dificultando a movimentação dos elétrons por dentro dele. E eu te digo mais, todos os condutores têm resistência elétrica. Todos, sem exceção nenhuma. Não existe exceção. Todos os condutores, no nosso dia a dia, na vida prática, eles apresentam resistência elétrica. Alguns apresentam mais resistência do que outros. Os que apresentam maior resistência são chamados de isolantes elétricos. Os que apresentam menor resistência elétrica são chamados de condutores elétricos. Entendeu a diferença? Legal. Nós vamos trabalhar então com aparelhos. Então nós vamos trabalhar com resistores. Então, todo aparelho elétrico tem resistência elétrica, mas nem todo aparelho é um resistor. Um resistor é um aparelho que tem por função esquentar. Vou te dar um exemplo. Ferro de passar roupa, chapinha, babyliss, secador de cabelo, que mais? Chuveiro elétrico. Esses aparelhos têm por função esquentar. Tudo bem? Porém, nós vamos trabalhar de maneira geral. Vamos trabalhar, por exemplo, com lâmpadas. Atenção, lâmpadas são resistores? A função da lâmpada é esquentar? Vamos pensar um pouquinho? Aquelas lâmpadas antigas, que inclusive até pararam já praticamente de ser fabricadas e pararam praticamente de ser vendidas, que são chamadas lâmpadas incandescentes, são essas aqui que eu representei aqui desse lado. Essas lâmpadas incandescentes, elas são consideradas resistores, tá bom? Por quê? Porque a maior parte da energia elétrica que chega nelas é transformada em calor e não em luz. Vamos arredondar os valores? Vamos arredondar os valores? Então, assim, de 100% de energia que chega nela, aproximadamente 90% é transformado em calor e 10% em luz. Ei, lembrando que eu estou falando de valores aproximados. Tudo bem? Legal. A primeira maneira de eu associar esses aparelhos, associar é ligar esses aparelhos no mesmo circuito. Então, a primeira maneira de eu ligar os aparelhos em um mesmo circuito, ela é chamada de associação em série. Ela também tem um outro nome. A associação em série, ela é chamada de divisora de tensão. Professor, eu não sei o que é tensão. Calma, relaxa, eu vou te explicar. A tensão é a DDP, é a diferença de potencial, a diferença de energia entre dois pontos em fio. Lembra que para que haja corrente elétrica, eu tenho que ter uma diferença de potencial. Então, eu vou pegar e vou ligar e vou criar uma diferença de potencial entre as extremidades desse fio. E entre as extremidades, A e B, entre os extremos, eu vou ligar os aparelhos. Nesse caso, eu estou ligando 3 aparelhos, R1, R2 e R3. O R não representa resistor, mas representa resistência. Então, é um aparelho de resistência R1, aparelho de resistência R2, aparelho de resistência R3. Tudo bem? Cada um desses aparelhos vai pegar um pedaço da DDP total. Vamos supor que eu ligue os pontos A e B a uma rede elétrica de, eu não sei qual é a tua região, 110, 220 volts. Vamos supor que seja 110, que é o caso da minha região. Se eu ligar em 110, cada um desses aparelhos vai pegar uma parte desse 110. Claro que se esses aparelhos forem iguais, as partes serão iguais. Então cada um pega um terço. Mas atenção, só vai pegar um terço se, e somente se,
esses aparelhos forem iguais. Professor, e se forem diferentes? Sabia que você ia perguntar. Se eles forem diferentes, o aparelho que tiver a maior resistência elétrica pegará para si a maior DDP, diretamente proporcionais. Tudo bem? Por quê? A DDP total, que seria a DDP equivalente, é a soma das DDPs parciais. Showzinho? Porém, se você reparar bem, a corrente elétrica só tem um caminho a percorrer. Ela obrigatoriamente tem que passar por cada um dos aparelhos. Então eu posso dizer que a corrente elétrica do sistema é igual à corrente que passa no primeiro aparelho, que é a mesma que passa no segundo aparelho, que é a mesma que passa no terceiro aparelho. Então, cada um dos aparelhos vai passar exatamente a mesma corrente. Não tem para onde ela ir, não existe ramificação. Então, ela é obrigada a passar em cada um dos aparelhos. Deu para sacar? Exatamente por isso, esta associação ela é chamada de associação de aparelhos dependentes um do outro. Esses aparelhos, eles dependem. Por exemplo, se forem lâmpadas, se uma lâmpada apagar, todo mundo apaga. É uma por todas e todas por uma. Elas são dependentes uma da outra. Então eu tenho 3 aparelhos. Se a primeira apagar, as outras apagam. Se a segunda apagar, todas apagam. Se a última apagar, nenhuma acende. Elas são dependentes uma da outra. Acompanhe esse esqueminha. Aqui é um esquema de uma árvore de Natal. Perceba que enquanto todas estiverem funcionando, legal. Mas se uma lâmpada apaga, acabou. Todas apagam. Veja, entenda melhor. Se eu tiver uma lâmpada ligada a uma bateria, uma lâmpada só ligada a uma bateria, ela vai funcionar. Tudo bem? Correto. Legal, bacana. Se eu tiver, agora detalhe, ela vai funcionar com brilho máximo. Ela vai funcionar com brilho máximo. Só tenho uma lâmpada ligada em uma bateria, ela funciona e com brilho máximo. Brilho máximo. Porém, se eu colocar 3 lâmpadas ligadas na mesma bateria, e se eu ligar essas lâmpadas em série, como na associação em série a DDP vai ser dividida, grava isso, anota isso. Como a DDP é dividida, elas podem funcionar. Eu não posso garantir que vão funcionar. Elas podem funcionar. E se funcionarem, com certeza vão funcionar com um brilho reduzido, com um brilho menor do que deveriam. Então, vamos devagar, vamos recapitular a ideia. Vamos recapitular para ficar bem claro na tua cabeça isso. Se eu ligar uma lâmpada na bateria, brilho normal. Se eu ligar 2, 3, 4 lâmpadas numa associação em série, elas podem funcionar. Não posso garantir, elas podem. Mas se funcionarem, uma coisa é garantida, vai ter um brilho reduzido. E eu te digo mais, quanto mais lâmpadas você ligar em série, menor vai ser o brilho. Isso quer dizer que vai chegar uma hora que se você ligar muitas lâmpadas, você vai ter um brilho muito baixo. Tão baixo que você nem vai enxergar. Tudo bem? Entendeu a ideia? Professor, mas o brilho entre elas vai ser o mesmo? Não sei. Isso vai depender da lâmpada. Se forem lâmpadas iguais, sim, o brilho é o mesmo. E se forem lâmpadas diferentes? Atenção, anota isso, pelo amor de Deus. Se forem lâmpadas diferentes, a lâmpada que tiver, olha só, presta atenção, a maior potência, ela vai brilhar menos. A lâmpada que tiver a maior potência, ela vai brilhar menos. Isso numa associação em série. Tá legal? Show. Professor, e se uma delas, qualquer uma delas, apagar, queimar, o que acontece com as outras? As outras simplesmente apagam. Tá bom? As outras simplesmente apagam. Então, se uma lâmpada queimar ou apagar, as outras simplesmente apagam. Tudo bem? Tá tranquilo? Show! Então, olha só. E, professor, por que tu disseste aquela hora que quanto mais lâmpadas eu tiver associadas em série, menor vai ser o brilho? Porque na medida que eu tenho um número grande de lâmpadas, a resistência equivalente é dado pela soma das resistências.
é a soma das resistências. Tá legal? Tá gostando da aula? Bacana, legal. Isso aqui é só uma revisão, hein? Só uma revisão. A aula completa eu dei no curso de Física Online, aula 100% ao vivo. Lá tenho aula completa sobre eletrodinâmica. Desde o comecinho até o final, leis de Kirchhoff, tudo isso. No curso de Física Online. Tá legal? Quer aprender mais? Vem comigo. Tenho turmas segunda, quarta e sexta. Eu posso te atender. Tá bom? Tá aí o número 984553993. Mas calma. Vamos continuar a nossa aula? Vamos lá? Bom, além da associação em série, eu tenho uma outra associação, chamada de associação em paralelo. A associação em paralelo, diferente da associação em série, ela tem algumas características bem interessantes. Veja, a associação em paralelo, ela é chamada de divisora de corrente. Primeiro, professor, como é que eu reconheço que a associação é em paralelo? É muito simples. A associação em paralelo, ela é o encontro de 3 ou mais fios. Eu vou repetir. A associação em paralelo é o encontro de 3 ou mais fios. Então, veja, eu tenho bem aqui, olha, o ponto A e o ponto B. Esse ponto A e esse ponto B, eles são chamados de nó. Por que nó? Porque nesse ponto eu tenho 1, 2, 3, 4 fios se encontrando no mesmo ponto. Tá legal? Então é como se eu tivesse, não, eu tenho uma ramificação. Eu tenho um fio que se divide em 3. Então eu teria um encontro de vários fios. Isso caracteriza uma associação em paralelo. O detalhe da associação em paralelo é que todos os aparelhos, R1, R2, R3, estão ligados nos mesmos pontos, ponto A e ponto B. Como eles estão ligados nos mesmos pontos, eles apresentam a mesma DDP, a mesma diferença de potencial. A DDP do primeiro aparelho é igual à do segundo, que é igual à do terceiro. Por que as DDPs são iguais? Porque os aparelhos estão ligados nos mesmos pontos. Tá legal? Porém, a corrente elétrica total, quando chega no nó, ela é dividida para cada fio. Eu tenho, então, uma divisão de corrente. E isso faz com que os aparelhos fiquem independentes um do outro, porque cada aparelho vai receber a sua própria corrente elétrica. Não depende do vizinho. Então, os aparelhos são independentes um dos outros. Tudo bem? Vamos lá. Associação em série. Aparelhos são dependentes um do outro. Ela é chamada de divisora de tensão. Associação em paralelo. Aparelhos independentes um do outro. Ela é chamada de divisora de corrente. Tudo bem? Olha como acontece aqui na prática. Eu tenho 3 lâmpadas ligadas numa bateria, só que agora elas estão ligadas em paralelo. Como elas são independentes, o brilho também é independente. Então, se eu tiver 4, 5, 6, 10 lâmpadas, cada uma vai ter o seu próprio brilho independente da outra. Cuidado, na associação em série, a lâmpada que tiver a maior potência brilha menos. Em paralelo, a lâmpada que tiver maior potência brilha mais. Porque em paralelo, os aparelhos são independentes um do outro. Então, atenção, maior potência, maior brilho. Menor potência, menor brilho. Tá ligado? Se por um acaso uma lâmpada queimar, não acontece nada com as outras. Se 2 lâmpadas queimarem, não acontece nada com a terceira. Elas são independentes umas das outras. Uma lâmpada não depende da outra. Tudo bem? Não vai aumentar o brilho, não vai diminuir o brilho. Elas vão continuar com brilho normal. Dependência é na associação em série. Tá, professor? Legal. Mas o que mais eu preciso saber? Bom, você precisa saber que na associação em série, quanto mais aparelhos eu tiver, maior a resistência. E o problema de aumentar a resistência é que diminui a corrente. Por isso altera o brilho. Mas na associação em paralelo, não. Na associação em paralelo, não. Eles são independentes. E um detalhe. Quanto maior o número de aparelhos, menor é a resistência. Grava isso. Associação em série. Aumentou o número de aparelhos, aumenta a resistência. Diminui a corrente total. Na associação em paralelo,
Quanto maior o número de aparelhos, menor a resistência, aumenta a corrente total. Tudo bem? Fica ligado nisso, que isso vai ser muito importante para você. Na associação em série, eu calculo a resistência equivalente pela soma das resistências. R1 mais R2 mais R3. Em paralelo, também a soma, mas é a soma do inverso. 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Deixa eu te contar um segredo. Quase ninguém usa essa equação. Porque ela dá mais trabalho. É muito mais prático você usar um macetezinho. Que é, lembra, você deve lembrar, o produto pela soma. Você pode dizer que a resistência equivalente é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Só que só tem um problema. Essa equação, ela só serve para, no máximo, né? E no mínimo, né? No máximo e no mínimo, 2 aparelhos. Ela é válida apenas para 2 aparelhos. Produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Show de bola? Show de bola? Tá acompanhando? Então, preste atenção como se faz. Olha aí. Aqui eu tenho uma associação. Professor, que associação é essa? É uma associação mista. É uma associação mista. Professor, como é que eu sei? Meu Deus, tu falaste da série, tu falaste da paralela, tu não falaste da mista. A mista, o nome diz, cara, é a mistura das associações. Eu tenho associação em série, aparelhos na mesma linha, no mesmo fio. Eu tenho associação em paralelo, sei que é paralelo quando tem encontro de 3 ou mais fios. Eu tenho associação mista, a mista é a mistura. Como é que eu resolvo um negócio desse? Bom, existem alguns passos. O primeiro passo, você vai marcar aonde tem nó. Nó é o encontro de 3 ou mais fios. Acompanhe, eu já marquei. Um nó, outro nó, mais um nó. Eu tenho 3 nós. Professor, por que tu não marcaste bem aqui? Porque aqui eu só tenho 2 fios. Na verdade é o mesmo, né? Aqui eu só tenho 2 fios, ou é o mesmo, fazendo uma curva. Então não é o nó. Aqui também não é o nó, também não é o nó. Repara que nesses que eu marquei, eu tenho 1, 2, 3 fios. Olha esse outro. 1, 2, 3, 4 fios. Então eu tenho um encontro de 3 ou mais fios. Isso é o nó. Depois, primeiro eu marco os nós. Marquei. Show. Legal. Bacana. O que eu faço agora? Agora você vai, presta bem atenção. Você vai perceber o seguinte. Quem são os resistores que estão em série e quem é que está em paralelo? O resistor que não tem nó entre eles, tem nó pelo meio, eles estão em série. Olha aqui, ó. Os nós estão nas extremidades, não tem nó aqui no meio, estão nas extremidades, então esses 2 aparelhos estão em série. Deu para sacar? Estão em série. Aqui esses 2 estão em paralelo, porque entre eles, tá? Nas extremidades deles existe o nó. Em paralelo, então, ali estão em série. Já esses 2 aqui, ó, eles estão em paralelo. Existe o nó nas extremidades dele. Existe o nó. Mas, professor, só isso que está em paralelo? Não, calma. Esta associação em série está em paralelo com o de baixo. E o resultado disso em série com esse circuito. Calma, eu sei que ficou complicado. Eu vou resolver para você. Preste atenção. Vou resolver. Então, eu vou marcar onde tem nó. Deixa eu marcar onde tem nó. Pronto, marquei. Agora eu vou resolver primeiro quem está em série. Eu prefiro assim. Não é obrigado a seguir essa ordem, mas eu prefiro. Quem está em série? 5 e 3. Como é que eu calculo a resistência equivalente de uma associação em série? Eu somo 5 mais 3, vai dar 8. Beleza? Bacana. E agora, professor, agora eu tenho uma associação em paralelo, outra associação em paralelo. Como é que eu faço isso? Bom, simples. Se eu tenho 2 aparelhos, eu posso usar o produto dividido pela soma. O produto vai ficar 8 vezes 2. 8 vezes 2? 16. Isso. Dividido pela soma. 8 mais 2. 8 mais 2, 10. 16 dividido por 10 vai dar quanto? 1,6. Show de bola? Agora tu vem para cá, ó, paralelo. Aqui, ó, paralelo. Tá
Tá vendo o paralelo? Como é que eu vou calcular? Produto pela soma. Produto pela soma, né, professor? Vai ficar 6 vezes 4. Professor, 6 vezes 4 é 24. Boa! 6 mais 4, 10. Espera aí. 24 dividido por 10, 2,4. Caraca, professor, e esses nós? Não. Esses nós sumiram. Não existe mais, porque não tem mais encontro de fios. Professor, mas agora eles ficaram no mesmo fio. Exato, então estão em série. Professor, mas em série a gente soma, não soma? Soma. 2,4 mais 1,6 e isso vai dar 4 ohms. Já resolvi a questão. Não foi simples? Foi sim. Foi bem tranquilo, professor. Pois é. Bora fazer mais um exemplo? Vamos lá? Só mais um para a gente finalizar essa aula? Presta atenção. Ah, não, esse não dá, professor. Esse é muito complexo. Que complexo, rapaz? É fácil. É fácil. Vamos lá. Olha só. Vai ficar. Primeiro eu vou localizar quem é que tá. Vamos colocar os nós, né? Vamos seguir a sequência. Um nó. Isso aqui é nó? Isso aqui é nó? Isso aqui é nó? Ah, tá. E agora, professor? Agora eu vou localizar quem é que está em série. Fala para mim, quem está em série? Quero te ouvir. Isso! 7 e 3 estão em série. 7 e 3 estão em série. Se eles estão em série, a gente soma. 7 mais 3 dá 10. Perfeito. Então eu vou ter um de 10. Ah, professor, mas agora ficou 10 e 10 em paralelo. Isso. Pode usar o produto pela soma? Pode, sem problema. Vai ficar 10 vezes 10, que dá quanto? Dá quanto? 10 vezes 10? 100. Isso. Depois, 10 mais 10, que dá quanto? 20. Aí vai ficar 100 dividido por 20, que vai dar 5. Ou então, tem uma dica melhor. Quando os aparelhos são iguais, mas somente quando eles são iguais, eu posso pegar o valor de um deles, qualquer um, eles são iguais, e dividir pelo número total. Ah, é mais fácil. Claro que é. 10 e 10 são iguais. Eu pego o valor de um deles, 10, e divido pelo número total, são 2. 10 dividido por 2, eu vou ter apenas um aparelho de 5. Dá no mesmo. Pode-se usar o produto pela soma, tranquilo, ou faz esse que eu te falei, esse macetezinho. E aí, professor, os nós sumiram? Só sumiu esse nó. Esse nó aqui vai sumir, ó. Sumiu. Não tem mais encontro de fio. Agora eu tenho 5 e 3, não tem mais nó. Então 5 e 3 estão em série. 5 mais 3, 8. 5 mais 3, 8. Professor, agora eles ficaram em paralelo, olha que bacana. Eles são iguais, professor, então eu vou usar aquele macete que tu falaste. Vamos lá. São iguais. Então eu pego o valor de um deles, 8, e divido pelo número total, são 2. 8 dividido por 2, então dá 4. E, professor, e esse nó continua? Não, sai. Não tem mais encontro de fio. Mas se for assim, professor, não tem mais encontro de fio, então ficou tudo em série? Exatamente. Se ficou em série, a gente soma. 5 mais 5, 10. Com mais 4, 14. Acabou. Só isso. Viu como é fácil? Eu resolvi um circuito de cabeça, só olhando, sem muita dificuldade. Gostou? Quer aprender mais? Vem comigo, eu posso te ajudar. Curso de Física Online. Aula 100% ao vivo. 100% ao vivo. Vem aprender comigo, eu posso te ajudar. Beijo, até a próxima dica. Revisão Enem! Vem comigo que a física vai ser fácil que só.